Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais aqui um bate-papo sobre psicologia do esporte no nosso Saga Cast, episódio 114. Bate-papo livre, show de bola. Seguinte, tá? Hoje eu separei algumas perguntas aqui para nossa live, mas quem estiver entrando, quiser mandar também. Apesar que nossa live hoje sempre são aquelas lives mais curtinhas, tá certo? Essa semana, na quarta-feira, vamos ter um atleta de ultramaratonista, né? Ultramaratona, para estar participando aqui do nosso bate-papo, beleza? E aí, seguinte, também vamos ter lives sobre sono em breve, tem live também sobre hábitos, todas com convidados, vão estar chegando aí. Essa semana agora acho que vai ser só do ultramaratonista mesmo, na quarta. E aí depois as outras a gente vai encaminhando. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Nós. E Alisson, tudo em paz, irmão? Bom dia. Show. Bora lá. Tinha separado aqui algumas perguntas que o pessoal tinha mandado. Teve uma aqui interessante. Recente eu postei um vídeo sobre estratégias para lidar com atletas que são mais ansiosos e atletas que são mais calmos. Então, para os atletas que são mais calmos, sugeri estratégias básicas, mais funcionais, que acabam sendo úteis para quem? Para o pessoal que quer ficar mais ativado. Já para o atleta que é mais ansioso, normalmente ele já é mais ativado, então são estratégias mais de relaxamento, tá certo? Só que aí fizeram a seguinte pergunta: o que é a tal da ativação? Eu comentei no vídeo e a pessoa perguntou, não sei o que é ativação. Ativação é basicamente um estado fisiológico e também psicológico. Então é quando o seu corpo meio que se prepara para um momento de ação, por exemplo. Então quando a gente está ansioso, é comum que a gente tenha respostas do nosso próprio corpo para aquilo. Então o batimento cardíaco acaba sendo acelerado, naturalmente uma circulação sanguínea também ela é acelerada. Então nisso você consegue ficar mais ágil, ter respostas e reações muito mais velozes. Da mesma forma, algumas pessoas começam até a tremer, por exemplo, transpirar um pouco mais ali, ter dificuldade de manter o foco, por exemplo, no olhar. Naturalmente ela acaba tendo uma chuva de pensamentos. Então, nesses casos, a gente busca diminuir essa ativação, certo, do corpo ali, como forma também de diminuir até um pouco da ativação mental, tá certo? Então, assim, o ponto ideal é, não existe um nível de ativação ideal para um atleta. Tem atleta que vai querer entrar mais calmo, tem atleta que vai querer entrar um pouco mais ativado, até mesmo um pouco ansioso, mas aquilo faz com que ele renda bem. Então, assim, é muito complicado quando o atleta tenta replicar um estilo de outro atleta, porque ele não entende exatamente como ele funciona. Então, até foi numa live, teve um convidado que ele falou que tinha participado da primeira competição dele de jiu-jitsu. Ele não é atleta profissional, é amador. A gente tá falando, nem lembro sobre o que era alguma outra temática. E na verdade eu tava participando da live no perfil dele. E aí ele comentou que nessa primeira luta ele buscou fazer várias estratégias de relaxamento, se deitou lá, ficou respirando tranquilamente, escutou uma música tranquila. O que rolou? Quando chamaram para a luta ali, pro tatame, ele se levantou e estava muito pouco ativado, né? Bem desligadão e tal, muito relaxado. E assim, ele perdeu rapidamente, muito rápido, porque ele estava total desfocado. Aquele estilo de entrar muito relaxado não era o estilo ideal para ele, tá? Então é interessante pegar essa perspectiva também, que não existe um modelo ideal de fulano entra assim, fulano luta assim e ele funciona melhor. Não funciona exatamente desse jeito, tá? Você tem que encontrar meio que o seu próprio estilo ali. Muitas vezes a gente vai fazer o quê? Com base em experiências passadas que você teve dentro do contexto de competições, a gente começa a entender quando foi que você teve sua melhor performance, tá certo? Então assim, uma ativação muito baixa, você muito relaxadão, ativação muito alta, você muito ansioso, alerta, ambas podem afetar muito o seu desempenho, certo? Então é importante que o atleta ele não saiba apenas um estilo de estratégia para lidar com a ativação. O que eu quero dizer com isso? Ele pode sim pegar e saber estratégias de relaxamento para quando ele se sentir mais ansioso, ele saber aplicar ali com até um sentido mais paliativo mesmo, gente, tá? Não é que ele vai resolver a ansiedade dele, mas que ele consegue diminuir um pouco ali o nível de ativação
através de técnicas como relaxamento, uma respiração um pouco mais tranquila, um diálogo interno também que faz com que ele fique mais tranquilo, somado a também saber estratégias para ficar um pouco mais ativado, porque caso naquele dia ele esteja muito tranquilo, ele precisa entrar mais alerta. Recente uma sessão, um atleta de futebol me relatou isso, que ele demorou pelo menos uns 20 minutos ali do jogo para começar realmente a entrar no jogo. Tá? Isso é muito comum. Quando o atleta entra muito mais tranquilo, era a equipe um pouco mais fraca também, não era um jogo que era um grande desafio. Então ele entrou muito tranquilo, só quando o jogo começou a ficar mais pegado foi que ele ficou alerta. Só que ele percebeu que nisso ele cometeu erros que poderiam ser ruins para a equipe. Então o que aconteceu? A gente começou a trabalhar, e até ontem mesmo ele mandou um feedback falando, utilizei uma estratégia aqui de ativação, um diálogo interno, também fiz um aquecimento físico e naturalmente estava aquecendo a minha mente já para entrar em campo no 100%. Não era para esperar o jogo começar a rodar para eu entrar bem. E para muitos atletas de outras modalidades, ele não tem esse timer para conseguir entrar bem. Ele tem que entrar bem desde o início. Certo? Futebol, felizmente, né, a pessoa tem 90 minutos. Então, assim, se ela entra muito relaxada, ela vai pegando no trampo. Outras modalidades não dá. Isso pode prejudicar muito a equipe. Tá certo? Então, fica a dica importante que você, atleta, saiba utilizar ambos tipos de estratégias. Tanto para diminuir a ativação, como também para reduzir. Tá certo? E o estado ideal, naturalmente, a gente vai encontrar com base nas suas experiências. Você tem que revisar um pouco quando foi que você teve suas melhores campanhas, suas melhores competições, seus melhores desempenhos, para entender realmente qual seria o melhor estado de ativação para você. Show? Seguindo, tá? Me perguntaram também como funciona o trabalho com equipes que vêm sofrendo uma série de derrotas. Isso é interessante. Porque é aquilo, né? Muitas vezes procuram um profissional da preparação psicológica para tentar resolver essa questão de derrotas, porque a gente está fazendo físico, está melhorando o tático, melhorando a técnica, mas está faltando algo, e esse algo eu acredito que é o mental. Então, muitas vezes procuro um profissional nesse momento, após uma série de derrotas, porque a gente precisa começar a vencer. Como funciona o trabalho? É importante que... Vamos lá, vou falar de uma forma que, eu trabalhando numa equipe assim. Primeiro ponto, eu não vou ficar preso nas derrotas. Tá, beleza, derrota é resultado, mas qual é o histórico dessa equipe? Como é que está sendo realmente essa preparação dessa equipe, sabe? Como é que funciona a gestão? Como é que funciona, talvez, os salários estão sendo pagos? Como é que funciona a rotina de treinos? Os horários de treinos? Será que esses fatores estão sendo ideais? Porque é muito comum a gente querer cobrar performance e resultado, mas não entender o que está por trás. A gente está fazendo tudo, tá? Mas fazer tudo e fazer tudo de uma maneira realmente que seja funcional é diferente. Então, estamos colocando 3, 4 treinos para os atletas aqui, um 7 da manhã e um acaba meia-noite, então os atletas estão dormindo mal. Naturalmente, às vezes os atletas precisam se deslocar, e não estão conseguindo se alimentar bem. Estão tendo cobranças em excesso o tempo todo. A metodologia, a comunicação dos treinadores está sendo sempre de colocar os atletas para baixo, de ficar lembrando dessas derrotas. As estratégias estão se mantendo as mesmas, mas estão acreditando que é melhor porque antigamente funcionava, então hoje também tem que funcionar. A antiga geração funcionava assim, então a nova também tem que funcionar. E não necessariamente é dessa forma. Então, se a gente não entende esse contexto por trás dos resultados, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade. Tá? Não dá para eu me resumir meu trabalho apenas em resultados bons ou ruins, derrotas ou vitórias. Então isso é importante ser entendido. Em seguida, obviamente, fazer um levantamento individual. Entender que realmente mas seja uma equipe, mas como é que os atletas individualmente estão lidando com a situação, o que é que eles estão passando, porque aquele levantamento geral que eu falei do início, ele é um levantamento mais através de observação, de uma conversa ou outra ali, mas não exatamente de uma entrevista estruturada. Então, quando a gente estrutura uma entrevista ali e fala individualmente com os atletas, fala também com o pessoal da comissão, aplica alguns instrumentos, escalas, questionários, para a gente entender um pouco a mais realmente sobre o que esses atletas estão passando. Se a gente pega algum dado que às vezes não está tão claro pela observação, isso também acaba somando muito no que vai ser a próxima etapa, que é o momento de intervenção. O que seria a intervenção ideal? Exatamente não tem uma resposta. Por quê? Porque a intervenção ideal ela tem que ser adaptada para aquele grupo, ela tem que ser adaptada para aqueles indivíduos, aqueles atletas individualmente ali. Da mesma forma, a comissão técnica talvez tenha que passar por essas orientações. As famílias dos atletas muitas vezes também precisam ter um pouco mais desse olhar. Então, se a gente
comece a entender isso e a partir dessas intervenções também definir metas que não são presas a vencemos ou perdemos, mas são mais focadas na ideia de, ok, com base nisso, o que é que a gente pode estar esperando de performance, de resultado, de desempenhos ali a serem realizados. Então, é importante que a gente entenda esse contexto, que entenda individualmente ali dados um pouco mais profundos também sobre essa parte da preparação psicológica, naturalmente da vida de atleta, para então a gente conseguir intervir, tá? Então tem toda uma estrutura, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, não é uma palestra motivacional que é realizada e que a partir de agora todos os atletas vão vencer nessa equipe. Não dá. Não se resume a isso, é muito raso. Pode ser um paliativo, como comentei antigamente da estratégia. O que é um paliativo? Ó, tome aqui, faz isso, vai resolver para essa competição. Mas não resolve, não cura. Tá? Então, tipo, quando você tá com dor de cabeça, toma um remédio meio que só para passar a dor de cabeça, mas na real, tipo, ela não tá resolvendo a dor de cabeça. Precisa ficar tão claro. Mas essa é a proposta, assim. Tu tem que entender que, se você quer começar a ter uma série de vitórias, você tem que intervir de outras formas ali e mudar um pouco o que está sendo feito. Certo? E claro, ponto importante, continuar avaliando e dando suporte também a outras demandas, né? O trabalho não pode se resumir apenas a interview e pronto. Vamos embora, é nóis. Falou. É interessante também estar buscando avaliar o que pode vir a acontecer aí dentro dos contextos de competição. Beleza? Eu dei um golinho d'água aqui e vou para a terceira, última pergunta, normalmente que eu separo aqui nesse bate-papo para falar com vocês. O cara botou bem assim, velho, tô tiltando todo dia. O tilt, né? Ele é um conceito que é mais conhecido pelo pessoal dos games, tal, tipo, dos jogos eletrônicos, né? E também o pessoal do poker. Tô trabalhando com poker agora, tipo, eu vejo que o tilt é um termo comum também de ser usado. O que seria o tilt, assim? É basicamente quando você tá muito estressado, com muita raiva, e você toma decisões questionáveis. Então, tipo assim, tu começa a tiltar quando você começa a tomar umas decisões, assim, muito no calor ali da emoção, digamos, tá? Então, varia bastante isso, mas tanto para modalidades mais individuais quanto para modalidades coletivas é comum a gente ter um tilt, certo? O ponto é, por mais que seja um termo que o pessoal mais dos esportes e do poker use, é interessante que outras modalidades também meio que passam por isso. Quando você toma uma decisão muito mais voltada ali e que vem com base numa emoção mais negativa, um estresse, uma raiva, naturalmente você pode cometer tilt, tá? Então existem vários tipos de tilt, também não vou estar aprofundando nisso, é uma coisa até que eu venho lendo um pouco mais, mas um exemplo clássico é, você tá ali com a equipe e na hora você começa a brigar com todo mundo, ou então você começa a meio que ficar paralisado também, não consegue tomar as melhores decisões ali com base no que você já vinha fazendo. Então, isso é um tilt. Tá? Quando você começa a brigar, a gritar, tipo, pô, você tá cometendo vários erros, a equipe tá cometendo erros, vai sair brigando com todo mundo, não vai resolver, tá certo? Então assim, o que a gente pode fazer para lidar com a situação de ficar tiltando? Primeiro ponto, é importante que você, atleta, entenda que em que momentos eu tô tiltando, quando ele tá ocorrendo. Se você não tem essa clareza exatamente de porquê, acontece, não acontece. Tem um contexto, pelo menos. Se você não está entendendo um pouco desse contexto, vai ser difícil a gente estar intervindo em cima, porque a gente vai conseguir ter métricas para avaliar. Então, o primeiro ponto é isso. Comece a identificar os momentos que você tem essas explosões, essas tomadas de decisões mais ligadas à emoção, certo? Segundo, não se deixe levar por essas emoções, tá? E sair gritando ou travando, ou se travando com tudo. Então, assim, é legal você saber algumas estratégias, igual aquelas que eu comentei lá no início da live, tá? Estratégias de regulação emocional aí que ajudam na ativação. Como? Uma respiração que fica mais tranquilo, sabe? Tem alguma estratégia, por exemplo, que você pode ouvir uma música para ficar mais calmo. Naturalmente, caminhos que façam você voltar a atenção para fazer o que precisa ser feito naquele momento. Tá certo? Isso é legal pelo fato que quando o atleta consegue ter esse repertório de estratégias, ele está muito mais preparado, ele tem muito mais ferramentas para estar lidando com as situações durante o jogo, durante a competição, etc. Tá certo? Então, quanto mais preparação psicológica esse atleta acaba tendo, mais recursos ele também
acaba tendo para lidar com as situações. Da mesma forma, né, é importante que o atleta meio que tenha rituais pré-competição, sabe? Ele meio que se prepare para o que pode estar vindo. Então, minutos antes do jogo, ele pode tipo ir para um ambiente mais tranquilo, escutar uma música ali mais tranquila, beber um chazinho, por exemplo, tá? Ficar mais calmo realmente, tá? Conversar com os amigos, ter esse controle, por exemplo, de não sair gritando, perceber o tom de voz. Tudo isso são fatores que vão influenciar que o tilt ocorra mais rápido ou não, ou que nem ocorra. Então, quando a gente pensa um pouco sobre quando o tilt está acontecendo, sabe, fica mais consciente das emoções também que estão aparecendo ali e o que está provocando elas, fica muito mais fácil da gente saber lidar. Então, quanto mais você conhece esse funcionamento seu, do tilt, mais você vai conseguir saber utilizar a melhor técnica no melhor momento. Beleza? Então, exercícios, como eu falei, de realmente de relaxamento, de regulação emocional, são importantes que o atleta tenha dentro do seu repertório para estar sabendo lidar com todas as situações. Beleza? Uma dica boa também é, se você consegue de alguma forma, durante lá uma competição, sei lá, um jogador de pôquer, por exemplo, você consegue dar uma pausa ali nas mesas, após um momento de tilt, ali que você vai percebendo que está cometendo muito erro, e ir fazer alguma coisa, dar uma relaxada e depois voltar, isso é muito bom, tá? Nem sempre o pessoal consegue em outras modalidades, mas sei lá, o pessoal está, por exemplo, nos esportes e joga tipo na game house ali ou em casa, entre partidas a gente tem uma minutagem ali, 5 minutos, entre tipo uma rodada e outra. Então, nesses 5 minutos, busca estar relaxando um pouco mais, ficar mais tranquilo, tal, diminuir um pouco do estresse pós-tilt também que pode ocorrer, tá certo? Isso é legal, porque você vai ter esse controle ali, aproveitando essas pausas realmente, pensando pausas que são ativas até, são pausas realmente que você está buscando relaxar. Se tem uma função aquela pausa. Normalmente o pessoal do poker, pelo que eu entendi, é como ele ter esses rodadas, assim, joga, por exemplo, 2 horas e dá uma pausa. Isso é muito bom, porque você está tendo uma rodada ali que tá muito ruim, dá uma pausa ali, um instante e tal, vai fazer outras coisas, dá uma relaxada, sabe, comer alguma coisa, tipo, faz um exercício, um alongamento e depois você volta com outro foco. Tá? Esses momentos são muito importantes. Beleza? Acho que não tive perguntas hoje aqui também. Normalmente a do sábado deu uma movimentada maior. Também domingo, né, velho? Mas é que tipo, ontem não dava pra estar fazendo, porque eu tinha um outro compromisso. Mas é isso. E aí, Kaisa? Pô, legal. Eu até postei um vídeo, não sei se você já viu ele. Acho que até tá rodando como patrocinado, que eu falo pro MMA, que eu falo tipo de 1 minuto. Tá. Nesse caso, é importante que, vamos pensar no 1 minuto os 20 primeiros segundos ali, dá uma relaxada, respira mesmo, controlar a respiração, tá? É muito comum, obviamente, você tá ali no meio da luta, tipo, sua respiração tá mega acelerada, você tá mega focada, mas tentar dar uma diminuída. Depois disso, vamos pegar os próximos 20 segundos ali, começar a organizar um pouco os pensamentos, no sentido de, ok, o que eu posso estar fazendo para lidar com aquela situação? Eu até te mando depois, me manda um oi no direct, tá? Acabar aqui que eu te mando ele lá. Mas o ponto é, começa dando uma relaxada, nos 20 segundos depois, organiza ali a mente e tal, escuta, por exemplo, o treinador, pensa um pouco sobre aquilo, digamos 30 segundos seguintes, e os 10 segundos finais ali do minuto, quando você está se levantando realmente, é quando você já vai meio que ativando de novo. Então é quando você vai respirando forte, você vai, sei lá, batendo na luva, você vai entrando realmente com vontade. Então assim, a gente tem que pensar que você está aqui no alto, super ativação, tá trocando murro, e aí você dá uma relaxada, os primeiros 20 segundos, controla a respiração, também vai diminuindo o fluxo de pensamentos, vai ouvindo já, tipo, o seu treinador que estiver ali do lado, tal, quem estiver podendo auxiliar. Nos próximos 30 segundos você vai organizando mentalmente ali o que foi falado, repensa algumas coisas, tomando decisões, tá? É rápido, eu sei, mas assim, é meio que um momento de organização mental. Quando você vai realmente alinhando tudo ali para conseguir entregar a sua melhor performance. Tá? Tipo, beleza, o primeiro round foi isso, vamos pro segundo. O que eu vou fazer? E por último, você já está se levantando praticamente os últimos 10 segundos, mas aquilo, você já está voltando a ficar ativado. Porque quando você volta a ficar ativado, você não pode entrar relaxador no igual você estava antes, tá? Começa relaxando, organizando pensamentos, e no finalzinho você volta ali
a ficar um pouco mais ativada para entrar com vontade agora com a mente mais organizada, entende? Eu sei que é muito rápido, isso acaba exigindo muito treinamento. Por isso que tentar simular situações de competição em treino é muito legal. Quando a gente faz um sparring, né? Tipo, pô, eu tenho um sparring lá que realmente em formato de igual competição. É muito bom, porque é legal ter essa minutagem de 1 minuto, por exemplo, para você treinar isso, sabe? Treinar como lidar com a situação de diminuir minha ativação, organizar mentalmente ali o que eu tenho que fazer e voltar. Tá certo? Então, depois me manda um oi lá que eu te mando um vídeo, mas basicamente é isso mesmo. É pensar nesse fluxo, sabe? Diminuir a ativação, organizar pensamentos, voltar a ficar ativada, para entrar com tudo. Lucas Alves, bom dia. Eu fico muito nervoso quando eu luto jiu-jitsu, minha arte principal, do que quando eu luto boxe ou MMA. Tem alguma razão? Cara, interessante. É provável que talvez até o fato de você gostar mais, de você saber mais, gere uma maior cobrança. Talvez no boxe, no MMA, tipo, você seja bom, mas tá iniciante, então assim, perder aqui e ali é tranquilo, mas já, sei lá, no jiu-jitsu talvez você coloque uma cobrança maior porque você tem mais experiência, você tem mais tempo e tipo, pô, às vezes eu não posso perder pra um cara, sei lá, não ser faixa roxa e perder pra faixa azul. Você fica nessa, não posso, né? Então, é comum que você acabe se cobrando um pouco mais por você dar mais importância, talvez. Pode ser, tá? Se não for, vai ser outros fatores. Mas como você colocou, minha arte principal, acho que isso aqui foi o que mais destacou. Porque provavelmente é o que você mais se dedica ali, que você tem mais vontade realmente de seguir. Nas competições você acredita mais, que você, pô, vou ter um desempenho bom. Não que nas outras você não acredite, mas assim, você tem um peso maior, talvez pela experiência ali, pelo foco que você tem. Tá certo, cara? Então muitas vezes é isso. Como você pode estar lidando com isso? Cara, tenta também perceber que muitas vezes a cobrança, a pressão, ou você não conseguir desempenhar tão bem, sabe, ficar tão nervoso, tá ligado a esse peso. Mas é você muitas vezes que está colocando essa autopressão. Então, tenta ficar um pouco mais tranquilo, se cobrar um pouco menos, tá? Não tô falando que você não se cobrar durante os treinos e tal, que se dedicar. Isso você faz, mano. Mas eu tô falando em relação à competição. Ah, eu tenho que ganhar. Tudo bem, você tem que ganhar. Mas não pense dessa forma. Foca na primeira luta ali, busca relaxar, busca entrar focado, busca entrar realmente concentrado para aquela luta que você tem ali, cara. Tipo, quem é o primeiro adversário? Pronto, acabou. O próximo, outro adversário. O seguinte, outro. Quando você tá, tipo, lutando a final. E nem liga que é final, mano. É outra luta. Ponto. Ganhou? Vai lá no pódio depois pegar sua medalha. Se você fica muito focado na competição toda, e quem são seus adversários, e como você vai enfrentar, e nossa, eu já perdi para aquele cara, e aquele cara é muito bom, o cara já ganhou um brasileiro, sei lá. Você fica muito focado nisso e esquece do jiu-jitsu, pô, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Tá? Então pega a ideia de ser tipo uma arte suave e vai ali, no primeira luta, faz seu jogo, venceu, beleza, próximo. Entrou ali no tatame, fez seu jogo, venceu, próximo. Tenta pegar um pouco mais esse ritmo também, tá? Porque pelo menos você vai não ficar se cobrando tanto por resultado. Ganha a primeira, só cobrança tem que ser aí. Você tem que lutar ali a primeira e fazer um bom desempenho na primeira, ponto. Beleza, Lucas? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tá, o Lucas ainda tá. Se o Lucas mandar um ok aí, outra pergunta e a gente dá uma encerrada. Gosto da adrenalina do boxe, meu mestre fala que eu fico muito mais tranquilo e escuto mais. Gosto da porrada, massa. É, cara, tipo, cada quem... Eu até tinha falado no início da live sobre a questão da ideia de o nível de ativação. Não existe um ideal. Tem atleta, cara, que vai ser um cara mais relaxado, mais tranquilo. Tem cara que é muito mais explosivo, tá? Então, tipo, talvez você provavelmente é um atleta que, mano, tem que escutar um rock ali, uma música pesada pra entrar com energia. Realmente, isso deixa você bem. Então, entenda que, tipo, isso é o seu estilo. Mas o que eu falo realmente de entrar focado, sabe? É de entrar, pô, beleza, eu quero entrar ativadão? Entra com vontade mesmo, ligado. Mas o ponto é, você tem que saber tomar boas decisões, não sair tomando decisões apressadas também por isso, tá certo? E muitas vezes com isso também não se colocar uma pressão e ficar muito preocupado com outras coisas e não com a luta à sua frente. O foco tem que ser uma luta de cada vez. Você não ganha a competição lutando com 4 de uma vez, você ganha 1, 2, você vai subindo. Ah, tenho 5 lutas, tá bom? Você vai ganhar a primeira,
depois você vai vir a ganhar a segunda. É uma progressão. O adversário que vir nem importa também. Tá? Adversário tem que pensar assim, tá? Eu consigo analisar alguma coisa do jogo dele pra ter a vantagem? Não. Tá. Não tô nem aí os títulos que ele já ganhou, o que ele já fez. Tem uma história de um atleta meu que foi muito bom. Que ele foi participar de uma competição. E aí falaram que tinha um cara lá, tipo, que já era um cara que tinha ganhado 3 vezes essa competição e tal. E ele ia ter só, tipo, umas 3 lutas. E aí, tranquilo. Só que aí, tipo, ele tava com o pessoal, não conhecia ninguém. Foi chamado pra primeira luta. Ele nem olhou a chave, nada. E aí ele tá lutando fora do país. Então, tipo, tudo em inglês lá, tipo, ele sabe pouco. E aí ele foi lá, pegou e ganhou até com facilidade. Acho, tipo assim, coisa de 1 minuto ali, 1 minuto e meio, acho que ele finalizou. Foi uma coisa desse tipo. Ele finalizou o cara, nem chegou à pontuação. Pronto, quando ele sai, o pessoal foi perguntar, tipo, pô, eu vi que você foi lutar com fulano e tal, que era o campeão. E tipo, e ele ganhou super tranquilo. Qual foi a brincadeira aí? Talvez se ele soubesse que ele ia lutar a primeira luta com um cara que já é o campeão 3 vezes daquela mesma competição, ele não ia ter o mesmo desempenho. Porque ele tá com o foco dele, não na luta em si, não no jiu-jitsu em si dele, mas ele tá com o foco dele no cara ser campeão. Então muita gente acaba perdendo esse foco, sabe? Em se preocupar muito com o currículo do adversário, que tudo bem, tipo, tem que respeitar também o cara, tá? Tipo, o cara é bom. Mas, pô, vai lá e tenta fazer o seu jogo, tenta fazer realmente o que você sabe. Não fica tão preocupado assim com quem é fulano, quem é ciclano, tipo, não, sabe? Vai realmente focado ali em fazer seu bom desempenho, sabe? Em lutar o que você sabe. Você não chega lá durante a competição do MMA, do jiu-jitsu e inventa coisa nova, não, pô, você faz o que você treinou. Sua confiança tem que estar nisso, no que você treinou. Lucas botou aqui. Meu último campeonato de jiu-jitsu perdi na semifinal por conta da afobação. Tava ganhando, pô, velho, ganhando de 8-2. O cara te finalizou? Caraca, mano. Pô, velho, complicado, viu? Foda. Mas cara, tipo, você vai muito acelerado e tal, e aí toma decisões ruins. Sabe? Acontece o que eu falei no final, tipo, do tilt, né? Tipo, que é o pessoal dos jogos, do poker e tal, fala... Cara, quando você toma decisões muito pela afobação ali e tal, você vai acelerando e, pô, tava um jogo ganho, sabe? Era um negócio de segurar, era tipo, é pensar também, né? O jiu-jitsu, ele é um esporte, velho, uma arte marcial muito... Um xadrez, né, mano? Isso é real, como o pessoal fala, tipo... Tu tem que saber jogar, pô. Não é sobre ser o mais forte, ser o mais rápido, ser o cara mais técnico. Às vezes tu sabe jogar. Pode ser que tenha um cara mais explosivo que ganhe rápido de você e tipo, foi uma decisão dele, você não soube lidar com aquilo. E pode ser que, por exemplo, você tá ganhando e toma uma decisão ali meio questionável, tipo, não sabe lidar com a situação. Pode ser, cara. Não sei se você tem um diagnóstico confirmado, até legal tentar buscar fazer. Muitas vezes, mano, já atendi, olha, vou meter o papo aqui contigo, pô. Já atendi atleta, cara, que tem TDAH realmente, tem um. Às vezes o cara dorme mal. Eu treino até 1 da manhã, até meia-noite, chego em casa, vou dormir 2 da manhã e tenho que acordar 6 horas pro trabalho. Pô, você tem basicamente dormindo 4 horas, assim, em parte, né, que varia bastante. Treina mal, ou tipo, dorme mal, e aí come aí de qualquer jeito, tipo, tem uma rotina horrível pro sono, vamos dizer assim. E outros fatores também de organização e tal. E quando vai ver, pô, tu nem tem TDAH. Tá? Não tô dizendo que é o seu caso, tá, Lucas? Só tô falando que, assim, muitas vezes a galera dá um autodiagnóstico e tal. Beleza, você tem um diagnóstico. Então, assim, a parada acaba sendo medicação. Mas eu falo realmente, assim, existem alguns fatores que, por mais que você esteja com medicação, por exemplo, Lucas, sabe, que é importante você estar regulando. Não adianta nada, tipo, sua medicação e tal, sem ter realmente um sono de qualidade, uma rotina realmente que faz com que você consiga lidar bem com essa questão da dificuldade de atenção, tá certo? Então, é importante você ter tudo isso ajustado para então conseguir ter um bom desempenho. Já para a questão de luta, é legal você ter estratégias para lidar com essa falta de atenção, sabe? Existem algumas técnicas e estratégias que podem ser utilizadas para você estar lidando com isso. Apesar que normalmente com medicação, não sei se você toma ou não, até porque algumas medicações deixam a pessoa um pouco mais lenta e tal, nem todo mundo gosta, tem TDAH, é complicado. Mas é isso, tem estratégias e caminhos que você pode estar utilizando aí para lidar com isso, certo? Até, por exemplo, você pode ficar um pouco mais relaxado para não tentar ficar tão afobado assim. O TDAH, sim, ele vai dar uma dificuldade para você, tá? Mas você consegue estar superando, beleza? Superando no sentido de
conseguir lidar com isso de forma melhor. Toma Ritalina, né? Show. É que naturalmente quando você tá lá mais ansioso também, né? Tipo, quando você usou a palavra afobado, o TDAH ou não, cara, você vai tomar aquela decisão. Entende? Até porque você toma medicação já. Então eu acredito que isso tudo já vai impactar. Como eu falei, a gente vai ter uma live, falei lá no início da live aqui, a gente vai ter uma live sobre sono e performance, tá? Então eu vou estar trazendo um especialista em sono, que ele vai trazer mais algumas dicas também para quem quer performar mais. Só que essa live vai ser no dia 22, já tem data confirmada, dia 22 às 18 horas ou de manhã. Vai ficar gravada de todo jeito. Então anotem aí na agenda, dia 22 tem uma live sobre sono e performance aí, para quem quer melhorar o sono e naturalmente ter mais resultados. Kaiser, adversário ele tá ali pronto, e é igual você, pô, tipo, você tem que estar pronto para lidar com as situações. Pegou uma brecha ali, tipo, deu pra finalizar, tô perdendo de 8-2, pô. O foco dele vai ser esse, cara, eu tenho que finalizar. Eu não vou pontuar 6 pontos aqui. Rotina é vida. Perfeito. Nossa, passando o carro do som. Galerinha, por hoje é só, tá? A gente se vê quarta-feira, tem live. Acho que quarta-feira, 7 da manhã. Live com o ultramaratonista. E a gente vai ter também mais lives aí ainda esse mês, provavelmente umas 3, 4 ou 5, pra gente se ver e trocar uma ideia. Beleza? Qualquer coisa, manda mensagem aí, sempre tem caixinha. No direct também eu acabo respondendo a galera. Demora um pouco, mas eu respondo todo mundo, então é nóis. Valeu, bom domingo aí, bom dia dos pais pra todos e é nóis.